Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício. Hoje eu tenho a honra de estar com o Dr. Alessandro Loyola, médico conservador e escritor, formado há mais de 20 anos e tem mais de 20 livros publicados. Também trabalha há mais de 20 anos em atendimentos de emergência e urgência. Hoje o tema vai ser aí, né, o fadado coronavírus e as condições que nós temos. Vamos trabalhar primeiro, então, nos aspectos médicos e depois nos geopolíticos. Então, aí, para nos acompanhar, nós temos aí o doutor Alessandro Loyola. Boa noite, doutor. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado por atender aí o meu convite. Eu vou começar lendo aqui uma matéria bem interessante que acabou de sair. O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, disse que os 3 paraibanos que estão com coronavírus na Paraíba estão se recuperando bem e estão curados, né? A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do órgão. Esses 3 casos, 2 de João Pessoa e 1 do Igaracy, estão apresentando a evolução normal do quadro. Tá? Então, olha só que interessante. As pessoas se curam, né? E se curam muito tranquilamente. Inclusive, nós tivemos outro caso também no Nordeste, a Ana Patrícia, que ficou hospitalizada. E quais foram os remédios que ela tomou? Dipirona e um antibiótico para pneumonia. Provavelmente mais como um agente de proteção, né? Só para proteção. É o famoso remédio vai que. Né? Vai que. Então, doutor, vamos começar por aí, né? Bora. As pessoas, então, podem contrair essa doença, mas provavelmente o sistema imunológico delas, como esse vírus coronavírus já é bastante conhecido e o nosso cadastro do sistema imunológico já tem lá, né? Provavelmente quando ele olha esse sujeito e fala, você veio de cartola dessa vez, né? E rapidamente, provavelmente, nós estamos falando um termo bastante leigo para as pessoas entenderem, provavelmente o nosso sistema imunológico vai reconhecê-lo e vai combatê-lo de forma natural. Então, a gente trata mais do que os sintomas da doença, dar um tipo de conforto ao paciente. Seria isso? Vamos lá. A princípio, sim. Algumas viroses têm tratamentos específicos, né? Herpes vírus, por exemplo, você pode usar ciclovir. Para o vírus influenza, você pode usar o Tamiflu, que usa o Tamivir. O vírus hepatite B tem um tratamento dele específico. Então, existem remédios que combatem os vírus. Nessa doença específica, na coronavirose, aí, o Covid-19, que é o que está cometendo a gente agora, ainda não existe um remédio específico contra ele. Mas tudo leva a crer, os estudos que estão sendo conduzidos aí, tudo leva a crer que a cloroquina isolada ou cloroquina associada à azitromicina é eficaz para poder tratar o vírus nos casos mais graves. Mas mesmo assim, essa combinação de remédio é uma boia salva-vidas para uma quantidade muito pequena de pessoas, porque a imensa maioria, e aí a gente está falando da esmagadora imensa maioria das pessoas, não vai ter qualquer complicação do coronavírus. Nisso aí eu tenho falado e repetido, apesar dos óbitos que já aconteceram no mundo, já aconteceram no Brasil e vão continuar acontecendo, eu lamento muito pelas famílias que perderam seus entes queridos, mas em 96% dos casos, a colocação do presidente da República está correta. É uma gripezinha ou um resfriadozinho, em 96% dos casos. Eu lamento muito por aqueles 4% que vão complicar e por aqueles em torno de 0,7%, 1% que vão acabar falecendo da doença. Mas a gente não pode negar os números estão aí. 96% das pessoas vão passar em brancas nuvens, ou não vão ter sintoma nenhum, 80% não tem sintoma nenhum, e em torno de 15% a 16% tem sintomas bem leves. Uma gripe aí que dura 2, 3 dias, a pessoa se recupera sem qualquer sequela. Perfeito, isso é importante ressaltar. Vamos agora para os dados. Ontem, especificamente, eu fiz uma provocação no Instagram, coloquei lá os dados de uma das fontes, então, inclusive, já vamos começar comentando, número 1, as fontes que fazem essas consolidação de dados, elas também são díspares, né? Eu usei do pior cenário, que está dando já mais de 500 mil de infectados, né? Só para o doutor saber qual foi a postagem, né?
E lá nós temos alguns países, na verdade tem todos os países no dado principal, mas eu peguei os 10 primeiros, peguei lá o 11º e o 12º também, porque eles estavam aparecendo, Bélgica, Holanda, fica para lá e para cá. Fez uma média. Né? E peguei depois Brasil e Japão, que ficam lá no 20, 21ª, 20ª e 21ª colocação. Né? E comparei com a população total desses países, então a China é um monstro, tentei fazer alguns gráficos, não ia dar muito certo, porque é uma torre desse tamanho, não dá, né? Então não dá. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que mata, né? Não dá. Então nós temos assim, aquele princípio que a gente sempre fala aqui no nosso canal, que os lugares têm as suas geografias, vale para muita coisa, inclusive para a população, para condições climáticas, para condições também médicas, porque a geografia trabalha com o físico e o lógico, o humano também, né? Então, esses dados, inclusive, são tomados de maneiras diferenciadas, né? Então, por exemplo, você vai chegar lá na África, nossa, quase não tem nada, não tem nada porque não estão vendo, né? A gente não tá, como a gente fala hoje, a gente não via esses fenômenos meteorológicos e agora estão vendo, o clima está mudando. Não é o clima, é que a gente não via. É a mesma, é análogo ao que está acontecendo agora. Então, muitas informações que nós temos depende do país. Então, eu gostaria que o senhor comentasse, por exemplo, Alemanha, né? Aí que o valor vai caindo lá para baixo, e o Brasil. E aí? E algum outro que o senhor acha interessante desses dados? A taxa de óbitos na Alemanha está sendo muito baixa, e é engraçado, desculpa, a gente está falando de uma doença que é uma coisa trágica, que mata pessoas. Então, de vez em quando, eu vou me dar a liberdade de usar uns termos aqui, eu não quero que as pessoas se sintam ofendidas em casa, porque quando você perde um ente querido por uma doença, você não acha nada engraçado daquilo. Mas no caso da Alemanha é um caso engraçado, porque quanto mais pessoas você testa, mais pessoas assintomáticas, sem sintomas, e pessoas oligossintomáticas, com poucos sintomas, você pega. Então, quando você começa a fazer os testes só das pessoas graves, a impressão que você tem é que a doença naquela localidade ela é realmente grave, porque dos 100 casos confirmados, foram 100 pessoas internadas. Mas no momento em que você passa a testar todo mundo, o cara espirrou, tossiu, coçou o nariz, você testa, você vai começar a flagrar também os casos que têm poucos sintomas da doença leve. Então, na Alemanha, como eles estão fazendo testes em massa, você vai vendo que a porcentagem de casos que evolui para óbito é muito pequena. E uma coisa muito parecida também está acontecendo na Coreia do Sul, né? Que eles estão fazendo testes lá a rodo, centenas. Países que têm menos recursos, talvez como possa ser o caso do Brasil aí, né? A gente tem que esperar a epidemia correr mais um pouco para ter essa série histórica, mas países com menos recursos vão acabar segurando a mão nos testes para poder testar o caso realmente grave. Paciente que chegou no pronto atendimento, no pronto-socorro, com a febre de 39, náusea, vômito, diarreia, hipotenso, e tosse com catarro purulento, com falta de ar, aí esse cara você vai lá e testa. Então você vai acabar testando só os casos graves e vai passar a impressão de que a epidemia mata muita gente. Quando, na verdade, o que a gente está vendo aí é que a taxa de letalidade do Covid-19, ela é bem baixa. Não tem nada a ver com toda aquela histeria que foi propagada no início da epidemia. Eu só quero ressaltar isso também, né, que é bom lembrar que ninguém está aqui a minimizar a situação dos doentes e muito menos de não se sensibilizar mesmo com as famílias que perderam os seus entes. Tá? Estamos tentando dar um pouco de lucidez a essa coisa toda que de pandemia virou pandemônio, né? Então, sim, nossas condolências a todos aí os atingidos. E quando a gente fala, então, desse universo de pessoas que realmente morreram, né? Nós temos o caso da Itália. Então, fica aqui, né, lançando já um novo bloco aqui da nossa entrevista. Capitão Nascimento, joga na conta do Papa? Como é que é isso aí? A Itália é a famosa menina dos olhos da esquerda, né? A mídia progressista globalista, esses esquerdas socialistas e comunistas, eles sempre pegam aquele ponto da curva que melhor se adequa ao seu discurso. Então a gente tem países como Bielorrússia, Israel, Coreia do Sul, Japão, Holanda, México, que estão adotando medidas bem maleáveis na condução da epidemia e estão tendo taxas de óbito muito pequenas. Mas nenhum desses países interessa a agenda progressista. Eles querem pegar qual é o pior case que tem no mundo. É a Itália. Então eles foram lá e pegaram a Itália. Só que a Itália tem dois probleminhas aí.
A maior parte dos óbitos que aconteceram na Itália aconteceram no norte da Itália, na região da Lombardia, que é uma região fria e que já vinha experimentando uma epidemia de influenza desde dezembro do ano passado. E a segunda situação é que muitos desses óbitos que aconteceram na Itália, eles aconteceram em pessoas que tinham outras doenças, eram pessoas com mais de 81 anos de idade. A faixa etária média das pessoas que morreram na Itália é 81 anos, que já é uma idade bem avançada. Então, muitos desses óbitos aí, às vezes a pessoa faleceu com influenza mais pneumonia bacteriana, mas como a gente está no período de epidemia, testaram a pessoa e ela deu positivo para o coronavírus. Mas lá no exame do tecido pulmonar, não tinha tanto coronavírus, tinha mais era pneumococo. Então ela morreu de uma pneumonia por sepse, por pneumonia bacteriana. Ela não morreu por falência devido a coronavírus. Aí entra essa história de colocar na conta do Papa, né? Se o cara tem insuficiência cardíaca crônica, insuficiência renal crônica e morre por causa de um derrame e faz um teste, ele tem coronavírus, a galera da Itália foi lá e meteu na conta do coronavírus. Tanto é que saiu um estudo recente, uma meta-análise estatística recente, uma reanálise estatística recente, publicado no Clinical Evidence-Based Medicine, que é CEBM, que é um site da Universidade de Oxford. E os caras fizeram uma conta lá e chegaram à conclusão que dos casos, dos óbitos, das mortes que aconteceram na Itália, só 12% podem ser responsabilizadas diretamente ao coronavírus. Os outros 88% não tem como determinar, sem sombra de dúvidas, se o paciente morreu por causa do vírus ou ele simplesmente morreu com o vírus. Né? A gente estava até comentando um pouco antes de entrar ao ar aqui, que a pessoa pode ter uma gastrite e tomar um tiro na cabeça. Então eu pego o cadáver que tomou um tiro na cabeça, passo o endoscópio, vejo que o estômago dele está inflamado e eu vou colocar a morte na conta da gastrite? E o tiro na cabeça? Então, tem algumas pessoas que faleceram lá por outros problemas, por outras comorbidades, faleceram por causa da comorbidade, por causa da insuficiência cardíaca, mas elas, por acaso, eram portadoras do coronavírus. E aí, enfiaram o dado estatístico do óbito na conta do corona, no estilo que você falou aí de põe na conta do Papa. Eu imagino, né, que o próprio, um dos vídeos que a gente viu na internet, inclusive, que o pessoal, os jornalecos que nós temos por aí, falou que era, como é que é? Falou que era fake news, quer dizer, o médico põe o rosto dele, a face dele, faz uma explicação e é fake news porque vai contra o que a OMS, que nós vamos falar daqui a pouco, né, inclusive do doutor, como é que é lá, o Etíope, o Tedros, né? O doutor Benny Smith falou, olha, esse vírus não tem tudo isso daí que estão falando, e exatamente para saber se a pessoa morreu desse vírus, tinha que se fazer uma autópsia muito bem feita, principalmente dos órgãos vitais, coração, pulmão, sim, etc. E aí a gente vê que, de repente, estão até ocultando o cadáver, né? Estão tacando os caras na fogueira, né? Quer dizer, justamente... Mas, Ricardo, 98% da nossa mídia é lixo não reciclável, né? Se você for pegar essas TVs abertas, esses portais de maior circulação aí, isso é lixo não reciclável. Sim. Eu não sei nem como é que alguém vai lá e assiste aquilo. Tá mais perigoso de você ler uma matéria num portal desse aí, assistindo Rede Globo. Eu vou falar o nome aqui, que o processo vem para cima de mim e você tá fora. Mas é mais perigoso você se dar mal aí, pegando uma informação de Rede Globo, UOL, Veja, Isto É e Band, do que você procurar canais realmente confiáveis, porque a nossa mídia lixo, o nome é lixo, eu queria falar um palavrão, mas eu não posso. Não, essa mídia lixo não pega aqueles casos que não corroboram a narrativa dela. Então, vamos botar assim, dos casos confirmados, a gente está tendo, confirmados, não estamos falando dos assintomáticos, dos casos que foram confirmados, a gente está tendo uma média aí de 15 a 20 pessoas que melhoram em relação a cada pessoa que morre. Tem muito mais gente a cada dia melhorando da infecção do que tem gente morrendo. Tá vendo a notícia aí na mídia lixo das pessoas que estão melhorando? Não, nada, porque isso não serve à narrativa deles. Isso que eu gostaria de comentar. A gente não está vendo, por isso que eu comecei a nossa live com boas notícias. Olha, as pessoas saram. Né? Inclusive aquela moça, a Ana Patrícia, foi na televisão, falou através de celular, eu não posso ainda me expor, né? Porque eu estou fraquinha e tal, mas voltei ao normal. Então isso me ajuda realmente... fazer uma observação numérica, estatística, nesse sentido.
Me ajuda aí. O primeiro caso de coronavírus confirmado laboratorialmente ocorreu em Wuhan em 8 de dezembro do ano passado. Sim. Mais ou menos, aí foi, a China tentou segurar aí, o pessoal virou o ano já de olho nesse lance da epidemia, mas vamos botar que a epidemia, vamos considerar para fazer uma conta redonda, que ela vem acontecendo desde janeiro, ok? Eu vou até puxar um pouco para trás. Então a gente tem 3 meses de epidemia, certo? Mais ou menos quantos mortos até agora? Deu menos de 20 mil, né? Tá bem baixo. Isso, ok. E mais de 200 mil que melhoraram. Mais de 200 mil casos confirmados, não é suspeitos. Casos em que a pessoa estava com sintoma, fez o teste e o teste deu positivo. Foram mais de 200 mil que melhoraram. Isso, 200 mil dividido por 90, vai dar... 20 mil dá o quê? Faz a conta aí para mim, eu estou sem máquina de calcular aqui agora. Deixa, depois a gente faz, vamos seguindo aqui. Vai dar centenas de casos por dia, que você vai poder dar notícia. Sim. Dá para poder você botar um canal da Globo Lixo News lá no TV a cabo, e aquele negócio ficar o dia inteiro, minuto a minuto, dando notícia de gente que melhorou. Teleprompter. Não vai aparecer aquelas legendas dos filmes que passam na sessão da tarde, passando rápido assim, lista de pessoas que melhoraram hoje. E a lista não termina. 200 mil casos confirmados que melhoraram sem sequelas em 3 meses. Ótimo. Então, eu só queria aqui ressaltar que, né, como a gente já falou daquela tabela, que mostra, inclusive, eu peguei o pior dos, né, dos sites cenários. Que mostravam, dos cenários, não, dados consolidados, que eles dizem consolidados. Porque a gente vê que até nos dados consolidados dava divergência. Eu peguei o pior. Era mais de 500 mil contaminados e tinha quase 200 mil, de fato, já registrados como curados. O Brasil estava só com 2 quando eu fechei os dados, mas com certeza muito mais. Então, posso só te dar uma... Eu fiz a conta aqui. Tá. Eu fiz a conta aqui. Desde o começo da epidemia, considerando que ela começou em janeiro, de janeiro até agora, dava para você publicar 92 pacientes que melhoraram por hora. Desde janeiro. 92 por hora. Perfeito. Vamos deixar esse dado guardado aqui, porque depois nós vamos... né? Isso aqui uma hora vai acabar, e nós vamos fazer um balanço depois. Eu vou até convidá-lo já antecipadamente. Então, ressaltando, nesses números, nós temos aí problemas de métodos, temos problemas de universo, né, que está sendo medido pelo total de população. Então, nós temos aí diversas divergências, inclusive em cima de dados. Já discordo de você aí. Por quê? Diga. Não há divergência, não há equívoco. O que é aí é um método. Não, mas estou dizendo, por exemplo, a Alemanha consegue medir mais pessoas do que... Há um método na divulgação da epidemia. Ela foi feita para produzir... Não é isso, doutor. Estava dizendo assim, quando quando eles medem mais pessoas, eles veem que essa porcentagem vai caindo. Não é o caso de países que não estão fazendo toda essa medida. Eles pegam um número menor, aí tem um número maior e dá uma porcentagem maior. Você viu o que o presidente da Bielorrússia falou? Como é que a Bielorrússia vai enfrentar a epidemia? Diga. Bebam vodka e vão para a sauna. Então vamos seguir nesse raciocínio. Você viu como é que o presidente do México falou para poder tratar a epidemia no México? Tequila? Eu quero que vocês e suas famílias saiam, frequentem os restaurantes e vivam uma vida normal. Ótimo, porque é nessa linha de raciocínio que eu quero seguir agora. Se esse vírus já existe e já estão confirmados que desde agosto, setembro do ano passado, e se nós já tivermos o carnaval aqui, não seria possível pensar na hipótese de que muita gente aqui no Brasil já se contaminou, já criou seus anticorpos ao Covid atual, né, que eu falo que é o vírus de Cartola, né? E nem sequer estamos sabendo. Portanto, já devemos estar, a maior parte da população, com seus anticorpos já curados disso daí. E sim, talvez esses exames que vão chegar no Brasil vão mostrar isso? Essa é uma hipótese que é plausível? Sim, já tem uma demanda reprimida de pessoas que são portadoras do vírus, que estão em casos assintomáticos e não haviam recebido diagnóstico. Então, no momento em que você implanta um sistema diagnóstico, é evidente que você vai pegar toda essa demanda reprimida. Ela não corresponde a casos novos que estão acontecendo todo dia. Ela corresponde a pessoas que vinham doentes e que foram diagnosticadas a partir daquela data. Então, tem uma demanda reprimida aí que vai sair junto com esses testes.
Perfeito. Então quer dizer que é plausível que isso aconteça mesmo. Quando chegar aí esses exames, vai aparecer, vamos supor, naquelas estatísticas, mais pessoas medidas, vai aparecer imediatamente contaminadas, mas ao mesmo tempo curadas, né? Sim, Teria que ser essa a lógica do método dessa avaliação. Esse vírus não é tão letal assim para a imensa maioria das pessoas. Se a gente deixar o grupo das pessoas com mais de 70 anos de idade fora, se a gente excluir essa fatia da população, todo o resto de 70 anos para baixo, praticamente quase como a taxa de complicação e letalidade é quase como um resfriado. Para você ter uma ideia, no Brasil, não, vou botar no mundo, tá? Vou botar no mundo. Em mais ou menos 4 meses aí de epidemia, a gente teve em torno de 4 mil óbitos no mundo. Não, a gente foram 15 mil, né? O dado mais recente aí, 16 mil. 15, porque varia também conforme o site, né? Alguns deles não conseguem atualizar todo o banco de dados. Mas vamos fazer uma projeção maior. Vamos fazer uma projeção assim. Vamos chutar para cima. Foram 20 mil mortos desde que o primeiro caso foi identificado laboratorialmente na China em 8 de dezembro do ano passado. Certo? Então tem 4 meses de epidemia, 20 mil mortos. Ok? Isso daria uma média aí de 5 mil lamentáveis pessoas que perderam a vida por causa do vírus todo mês. Vai a matemática até aí? Sim, tudo bem. O vírus influenza mata em torno de 600 mil por ano. São 50 mil óbitos por gripe comum todo mês. Há vários anos isso acontece no mundo inteiro. 50 mil pessoas morrem de gripe comum todo mês. Eu não vi fronteira fechada, você viu? Não. Nem e aí a gente fecha tudo. E aí você fecha tudo por causa de uma doença que mata 5 mil? Deixa eu te falar, no Brasil morreram 34 pessoas, 36 pessoas, eu não olhei o dado hoje. A última vez que eu peguei dessa ali eram 46, mas parece que está um pouquinho mais, 50 e alguma coisa. Beleza. Vamos dizer que esse é o dado de um mês. Vamos fazer a conta agora ao inverso, para a conta ficar ruim para a gente. Então está morrendo aí em torno de 1,5 pessoas por dia no Brasil. 1,5 pessoas a cada 24 horas, ok? Sim. Uma pessoa morre de acidente de trabalho a cada 4 horas. Sim. E aí, nós vamos proibir as pessoas de trabalhar, então? Que é basicamente o que estava sendo feito, né? Uma pessoa morre de acidente automobilístico a cada 15 minutos. Nós vamos fechar as fábricas de automóvel? Como é que vai ficar isso aí? 900 pessoas, mais ou menos, em torno de 900 pessoas morreram de choque elétrico no Brasil ano passado. O Brasil é campeão, é o terceiro país, só perde para a Rússia e para o Japão. É o terceiro país com mais óbitos por causa de afogamento. É o terceiro país do mundo, perde para o Japão e para a Rússia. São 6 mil mortes por afogamento todo ano. Que vai dar o quê aí? Umas 20 mortes por dia. E aí, a gente vai fechar os clubes, proibir o acesso à praia, proibir a venda de banheiras? Então, existe muita histeria aí por causa de pouca coisa. Eu lamento pelas pessoas que perderam seus familiares. Mas a gente, quando você vai fazer políticas públicas e cálculos epidemiológicos, eu lamento muito, você tem que ser um engenheiro frio e calculista ali. Então, vamos causar um estrago desse tamanho na economia e no país inteiro por causa de uma doença que está matando 45 pessoas por mês. Tudo bem, vamos preservar essas vidas aí. Mas e as outras doenças? A gente não vai fazer nada a respeito delas, não? Há uma desproporcionalidade na resposta a isso, que sugere muito mais histeria e pânico e piti do que ciência. Perfeito. E eu queria, inclusive, abordar esse ponto, porque para quem foi bombeiro, como eu também fui bombeiro, né, a gente trabalhava no salvamento aquático, tinha lá as 4 fases do afogamento, que a gente falava que era o afobamento, que era muito pior que o afogamento, que é o encharcamento alveolar e finalmente a morte. São os 4 estágios. Por que o primeiro era o pior? Porque você tinha que enfrentar o cara que estava achando que ia morrer, né, e vai se bater, vai te levar junto, etc. Quando o cara está afogado, ele apagou. É o tempo que você tem que pegar ele correndo e tirar e não deixar ele para o terceiro estágio, que é o encharcamento alveolar, porque aí vai dar problema. Aí vai para a morte. Mas o afogado era melhor, porque o cara está apagado, você rapidamente, com as suas técnicas, tira ele da água, faz as massagens para tirar a água do pulmão, daqui a pouco ele dá um respirão, pronto, ele volta normal, né? Desde que não passe um tempo excessivo para ter dano cerebral. Então eu fico pensando assim, algumas dessas mortes talvez também sejam por psicossomatismo, quer dizer, o cara já... Não.
bombardeado de tanto terror, e quando ele chega lá, ele já tem esse tipo de coisa? Sim ou não? Hipótese, vale ou não vale? Não tem como determinar isso aí. Se o cara ficou com tanto medo de ter coronavírus que chegou no hospital e aquela ansiedade toda matou ele de infarto. É um raciocínio, é uma linha de raciocínio que tem alguma lógica, mas é bem complicado de provar isso aí. Tá. O que a gente tem que se deter é no agente etiológico. A gente tem um vírus novo aí no pedaço. Esse vírus mata? Mata. Tem algum risco com ele? Para pessoas acima de 70 anos de idade, sim. Especificamente no grupo com mais de 80 anos de idade, aí a taxa de mortalidade do vírus chega a 14%, 14, 15%. Então, o grupo das pessoas com mais de 80 anos é um grupo que a gente tem que se preocupar. Agora, você quer ver uma coisa bem estranha? Você é um cara estudioso, eu vi que você está com... Tem uns 500 folhas de papel chamex aí na sua mão de anotação que você fez. Eu faço um levantamento gigante. Sim. Você observou quais são as taxas de mortalidade do coronavírus do 0 aos 9 anos? Zero. No mundo inteiro, pelo menos, eu não encontrei nenhum. Cara, é zero. Para que a gente vai fechar a escola? Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. A não ser que tenha professores de 80 anos cuidando das crianças na creche, né? Não, aí sim, mas aí que eu ia entrar na próxima pergunta. Diversos médicos e peritos, Dr. Ben Smith, Jaime Rocha, Marcelo, Dr. Anthony Wong, que foi agora, Dr. Esper Callas, Dr. Luiz Ovando, professor Vladimir Cantarelli, até o Drauzio Varela, né, antes da Rede Globo mandar ele falar outra coisa, todo mundo falando que esse isolamento total não é uma coisa muito boa. Eu vou citar um caso que acontece para as pessoas que fazem expedição à Antártida. Vão para a Antártida, é um ambiente muito limpo, fica 3, 4, 5 meses lá. Como eu gosto de dizer, a natureza eterna vagabundona. O sistema imunológico fala, para que eu vou trabalhar? Não precisa fazer nada, tá tudo tranquilo. A maior parte das pessoas, quando voltam das expedições antárticas, chegam aqui, a primeira coisa que elas têm é um resfriado, gripe, e às vezes até uma febrona. Porque o isolamento faz exatamente isso. Então, seguindo essa linha de raciocínio, vamos fazer... conceituar, vou deixar tudo na mão do doutor, ele vai falar para a gente aqui. Isolamento horizontal, definição. Isolamento vertical. Num primeiro momento, ok, poderíamos ter feito esse horizontal, mas é só para você dar uma olhada na situação e depois já tomar a outra atitude. Seria o mais estratégico. Com a palavra, sim, doutor Alessandro. Fica à vontade aí. Estou sempre à vontade, Ricardo. Obrigado. A quarentena horizontal ou isolamento horizontal é quando você isola todo mundo. Não interessa a faixa etária, não interessa onde que você trabalha, não interessa o que você faz, se você é diabético, hipertenso, não interessa. É o famoso lockdown, né? Que o brasileiro adora um anglicismo, né? Mas a quarentena horizontal você fecha tudo. Chegou um agente, um predador, um micróbio predador novo naquele ecossistema. Começou a matar todas as pessoas, ou começou a matar um número que você acha, você falou assim, isso está errado, isso pode dar problema. O que você faz? Você zera tudo, coloca todo mundo em casa e acompanha, e monitora para poder ver. A infectividade daquele agente é muito alta, a transmissibilidade dele é muito alta, o quadro clínico é muito grave, o número de óbitos é muito elevado. Você leva aí mais ou menos 7 a 10 dias até você poder ter mais ou menos esses números. Se a situação não for alarmante, você pode passar para a quarentena vertical ou isolamento vertical, que é quando você fez horizontal e identificou quais são as pessoas que têm maior risco de morrer. Essas pessoas, eu vou deixá-las isoladas. E todo o resto segue a vida normal. A quarentena horizontal, ela tem seu momento, sim, né? Quando a gente vê um agente novo que é potencialmente letal, como é o caso do coronavírus. Mas não faz sentido você manter uma quarentena horizontal por tempo indeterminado. Ela não foi feita para isso, porque ela não vai funcionar. O agente vai se disseminar. De alguma maneira, a vida sempre encontra um caminho. E o vírus está lá, ele é um ser vivo, ele vai encontrar o caminho pelos hospedeiros dele. Então, fazendo quarentena horizontal, o que vai acontecer? Todo mundo vai se contaminar, mas quando a gente precisar do acesso ao sistema de saúde, esse sistema não existe, porque todo o aparelho, o estamento econômico do país foi para o chão, porque não tinha ninguém trabalhando nem produzindo. Então, você tem que manter a quarentena horizontal pelo menor tempo possível necessário para você poder
acalmar um pouco a disseminação da epidemia, evitar o colapso do sistema de saúde de apoio e, em seguida, o mais rápido possível, assim que for viável, dentro da sua série histórica local de infectividade do vírus, assim que for viável, você modifica a sua estratégia para uma quarentena vertical. Diversos países estão fazendo isso aí. E nada impede de você fazer um período de quarentena horizontal, migrar para a quarentena vertical, a epidemia começar a fazer outro pico, você volta para a quarentena horizontal. É como perna esquerda e direita, você vai utilizando as estratégias segundo o que é mais viável no momento. Os Estados Unidos estão para poder migrar para a quarentena vertical, a Inglaterra fez uma tentativa de quarentena vertical logo no começo, não funcionou, está indo para uma quase horizontal, mas daqui a pouquinho, se bobear, eles voltam para a vertical de novo. E o Brasil fez uma horizontal logo no começo e parece que vai caminhar para fazer o isolamento só dos casos das pessoas suspeitas de complicação com risco de morte. E essa é a abordagem mais sensata. O programa, Ricardo, o programa de enfrentamento do presidente Jair Bolsonaro para essa epidemia é nível primeiro mundo. As pessoas não sabem, não têm ideia. Quem está trabalhando lá no fronte de batalha, atendendo os pacientes, eu atendo o quê? 20, 30 pacientes todo dia. A gente vê o quanto que o Ministério da Saúde, o Mandetta, por ordem do presidente, só está lá porque o presidente Bolsonaro colocou, né, todo aquele maquinário do governo federal que está sendo operacionalizado para o enfrentamento da epidemia, sob a coordenação do presidente Bolsonaro, está sendo fantástico. Para a gente que está na ponta, tem máscara, tem jaleco, tem orientação, tem curso, existem fluxos, os departamentos de infectologia e epidemiologia das secretarias de saúde dos municípios vêm sendo bombardeados com informações excelentes do Ministério da Saúde o tempo inteiro. Então, eu vou te falar um negócio. Quem está lá no fronte de batalha só pode bater palmas para o nosso ministério, para o nosso presidente. O enfrentamento está sendo nível de primeiro mundo. Tanto é assim que, apesar de todo o receio que tinha, até agora, sinceramente, eu não vi colapso ou ameaça de colapso. Estão sendo construídos vários hospitais de campanha em várias cidades do Brasil. Tenho colegas que trabalham na capital de São Paulo, Vitória, Belo Horizonte. Estava conversando com um colega meu que tem doutorado em fisiologia cardíaca e está coordenando uma ação em BH que vai contratar médicos para poder trabalhar nos hospitais de campanha. Estão vendo se isso aí vai ser viável ainda. Mas a previsão que eles estão tendo pela curva epidemiológica em Minas Gerais é que provavelmente vão construir esses hospitais e eles vão ficar quase vazios. Vamos continuar na nossa linha de boas notícias. Boas notícias, e eu pesquisei Dr. Wong de novo, vou voltar no Dr. Wong, que afirmou que esse vírus da família Corona, então vou voltar no nosso catálogo do sistema imunológico, porque para mim o cara mais sensacional é o nosso sistema imunológico. É o cara que é, como você falou, à frente de batalha, mas está na gente mesmo. Por isso que eu comecei a provocar aqui um pouco na hora que eu falei do psicossomatismo, do mens sana in corpore sano, né? Porque tem uma pesquisa que saiu em 2014 que se supunha mesmo e se sugere uma relação entre depressão e doença cardíaca. Então, eu fiquei pensando nessa hipótese que eu quis trazer aqui. Tá? Voltando lá no próprio filósofo romano, que era o Juvenal, né, que fez essa expressão. Então, o Dr. Wong fala que o corona já é conhecido desde 1985 no nosso sistema imunológico, assim, muito disseminado. Embora os estudos dele vão lá para a década de 50, o nosso corpo já conhece, ele é velho conhecido nosso, né? E ele fala uma coisa muito bacana que eu achei sensacional. Ele odeia calor. Ele odeia calor, ele odeia. Aqui estamos no hemisfério norte, nós estamos saindo do inverno extremamente rigoroso para os aquecimentistas de plantão que não conseguem aquecer o planeta, porque o planeta não gosta de seguir os modelos dele. Nós vamos falar de modelo também daqui a pouco na medicina, né? Mas ele fala, olha, ele detesta temperaturas acima de 22 graus Celsius. Então, a minha pergunta para o doutor Alessandro agora é o seguinte: para que nós estamos, então, fazendo... Já deu, então, o negócio do horizontal já deu. Poderíamos aproveitar ainda esse período de início de outono. Tudo bem, o Sol já foi para o hemisfério norte, né, que a gente fala em meteorologia e em astronomia, já foi para o hemisfério norte, já foi para o Equador, mas ainda estamos passando por altas polares modificadas aqui, que o dia está lindo, maravilhoso, temperaturas bem elevadas, valores de radiação ultravioleta A e B lá em cima, certo? Então você passa o protetor solar, tá muito bom. O vírus não vai gostar de radiação solar. Inclusive, um dos métodos de
de asepsia de ambientes é ultravioleta C, que não tem aqui embaixo, mas o B ele também se ferra um pouquinho. E sabão parece que mata ele numa boa também, né? Ele não gosta de sabão, né? Então, adiar isso para o inverno, de soltar as pessoas, não é um erro também estratégico? Fica a minha pergunta aqui. O prolongamento da quarentena horizontal, que vai provocar um achatamento, mas um alongamento da curva de infectividade do vírus, realmente não é uma estratégia muito inteligente, não. Desde que você tem, agora que a gente tem esse dado, de que realmente as taxas de infecção, de casos confirmados, de evolução para óbito, nos países do hemisfério sul, elas estão se mostrando aí 10, 15, 20 vezes menores que as mesmas taxas observadas em países do hemisfério norte. Então, sim, aparentemente havia uma suspeita de que temperaturas mais altas não eram favoráveis à proliferação do vírus, e o que os dados epidemiológicos, o segmento dos dados epidemiológicos está mostrando é que realmente esse vírus parece que não é muito chegado no calor, não. Cada região tem o seu tipo de doença, vamos pensar assim. Eu fui alguns anos atrás, por exemplo, eu fui fazer trilha na Patagônia. Dependendo da região da Patagônia que você vai, repelente de mosquito é inútil. Praticamente não tem inseto. O inverno é tão rigoroso, as temperaturas são tão baixas e os ciclos são tão rápidos que não dá tempo de proliferar aqueles bichos. Então, nos vales mais próximos lá das regiões de charco, você ainda encontra alguns insetos. Mas quando a gente sobe bastante, você levanta a pedra para poder amarrar a barraca lá e, rapaz, não tem uma minhoca embaixo da pedra. Então, sim, os ecossistemas são diferentes. O comportamento dos animais nesses ecossistemas são diferentes. Se a gente for querer fazer um acompanhamento terapêutico de uma epidemia aqui, usando protocolos canadenses, é capaz de, no meio dessa epidemia, vir no seu kit um spray de pimenta para espantar urso. Pois é o que a gente fala, né? Solução de um lugar não serve para outro. Inclusive, quando você vai para o Canadá durante o período da tundra florida, os pernilongos te levam em nuvem para te jantar mais tarde. Então, exatamente, cada lugar tem um padrão. E realmente, parece que saiu mais uma matéria anteontem, afirmando de novo que esse coronavírus também não é da família dos coronas, não gosta de temperaturas mesmo que elevadas e está baixando. Está confirmando exatamente o que o senhor falou. Procura caso de dengue no Minnesota. Exato. Procura malária no Wyoming. E engraçado que nós já tivemos surtos de malária na Sibéria, mas era um caso específico de um ano extremamente quente, muito mais quente que os aquecimentistas falam de hoje, que as doenças vão se espalhar pelo mundo inteiro como se fosse um clima global. Claro que isso nunca vai acontecer. E parece que esse vírus gosta de temperaturas mesmo abaixo de 10 graus. É um vírus que gosta de friozinho. Então, não vai muito combinar com a gente, tá? Isso é importante. Então, subir, tanto é que também tem essa informação, subiram as temperaturas na China. Lembrando, fevereiro é o segundo mês mais frio daquela região, onde nós temos cerca de 60 milhões de pessoas naquela província, né? Exatamente, 60 milhões de pessoas, e na cidade 20 milhões de pessoas. O número de pessoas que faleceram, que a gente também não sabe, né? Não dá para confiar nos dados da China, do que eles morreram. De novo, volta ao que o doutor Alessandro falou, a porcentagem é muito insignificante, mesmo assim, quando a gente vê o número do universo. Essa é uma pergunta importante. Então, a hipótese do colapso do sistema de saúde, então, podemos descartar, mesmo passando agora, saindo da horizontal para vertical, isso vai ser amainado, porque provavelmente muitas das pessoas já são infectadas e já se curaram, é uma das hipóteses que a gente levantou, que provavelmente vai se confirmar com esses novos kits. E segundo, vamos ter atendimento, se liberar para vertical, como é que o senhor avalia isso? Dentro da medicina, a gente tem alguns axiomas e alguns posicionamentos dogmáticos, né? Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, nunca, jamais. Sim, não, claro. Existe uma possibilidade? Sim, existe. Qual o tamanho dessa possibilidade? Muito, muito, muito pequena. Então, se a gente fosse... Eu não fiz um cálculo nisso, mas para poder dar um exemplo, né? Qual é a chance de haver um colapso no sistema de saúde, considerada a infectividade, transmissibilidade, letalidade, gravidade dos casos do coronavírus e da forma como ele está se espalhando no país e as medidas que o governo do presidente Bolsonaro que foram tomadas para poder lidar com a epidemia. Considerando todo esse conjunto de fatores e variáveis aí, qual é a chance de um colapso no sistema de saúde?
Menos de 1%. Entendi. Então, nós estamos bem seguros quanto a isso. Ainda mais quanto mais as pessoas caírem na real, que é uma coisa que vão ter, né? Caírem na real e verem que, meu, é isso aqui é o corona, eu estou resfriado. Você vai sair de carro para ir na padaria, comprar alguma coisa, um leite lá para o seu filho e voltar para casa. Qual é a chance que você tem de ser assaltado e morto? Ah, bem grande. É zero? Não, é zero. Não, não é. Você não tem como quantificar. Você sabe, você tem quase certeza que pela quantidade de vezes que você já foi na padaria, aquilo não vai acontecer hoje. Mas você não pode dizer sem sombra de dúvida que não vai. Mas a possibilidade é pequena. Se você fizer um trajeto mais ou menos seguro e por aí vai, você tem tomada dentro de casa. Qual a chance que tem de você morrer eletrocutado na tomada? Ela é zero? Não. Não, ela existe, mas desde que você tome algumas cautelas, alguns cuidados básicos, né? Não vai molhar o piso da casa toda e enfiar um grampo na tomada para fazer um teste. Desde que você tome alguns cuidados básicos, o risco daquilo acontecer é muito pequeno. Então, os cuidados necessários para evitar o colapso do sistema de saúde foram tomados ao nível da excelência. Então, é muito, muito, muito pouco provável de alguma coisa assim acontecer no Brasil. Vamos para a parte de modelos, então, já que nós estamos falando dessas estatísticas. Eu sou médico, eu não sei esse negócio de fashion, não. Tem problema, mas o senhor vai gostar aqui porque teve uma emissora de televisão que fez o modelo de infecção bolinha. Só para as pessoas que estão nos assistindo para entender, eram bolinhas que ficavam pingando na tela do computador, as azuis encostavam nas rosas, elas ficavam rosas, né? Podia ser o contrário, mas elas ficavam rosas, né? Enquanto que o modelo do lado, as bolinhas estavam paradas e mostrava, viu, olha só, é que eu falo que é o erro epistemológico crasso quando você quer provar a sua hipótese através de modelos e o mundo real não é aquilo. Então eu falo assim, viu como as pessoas paradas não se contaminam? Quer dizer, eu posso passar perto de uma pessoa contaminada e de repente não acontecer nada comigo. Eles não levam nenhuma outra, não é uma coisa linear, mas é o modelo que ia provar isso. Que conhecimento extraordinário da fisiologia humana, né? Exato. Então, Meu organismo está lá passivamente esperando só para poder ser devorado por um micróbio. Vocês acham que a nossa espécie está nesse país, nesse mundo, há 300 mil anos de graça? A gente vem sendo submetido a pressões evolucionárias imensas, variação de temperatura, inversão dos polos, sei lá, chuva de meteoro, e sobe a berinja, e baixa a berinja, e sobe o oceano e desce o oceano. Para você ter uma ideia, você está no Brasil, não está, Ricardo? Sim, estou no Brasil. Pois é, não existiam seres humanos nas Américas 12 mil anos atrás. Nenhum de nós é daqui. Nenhum de nós é daqui. Então, à medida que a gente... Sim, então à medida que a gente foi colonizando o mundo e foi invadindo ecossistemas, a gente foi tendo contato com agentes infecto-contagiosos diferentes. Aqueles de nós que, lamentavelmente, o sistema de defesa não era capaz de sobreviver àquilo, morriam. E nós somos frutos das pessoas que sobreviveram àquele tipo de doença. Eu vou te dar um exemplo bem rápido e bem curioso. A peste negra, causada por uma bactéria chamada Yersinia, matou milhões de pessoas na Europa no século XI, XII, XIII. Por aí. Milhões de pessoas morreram de peste negra. A Yersinia é transmitida pela pulga que está no esquilo, pela pulga que está no rato e por aí vai. Ainda existe esquilo? Existe. Existe rato? Existe. Existe Yersinia? Existe Yersinia? Sim. Sim, existe Yersinia. Cadê as epidemias de peste negra? Se você pensar, boa parte das Américas foram colonizadas por quem? Europeus. No século XVI, XVII, filhos de sobreviventes da epidemia de peste negra. Os tataravós, aqueles caras, mostraram que eles tinham sistemas imunológicos que eram capazes até de adoecer pela Yersinia, mas eles não morriam. Os mais sensíveis morreram e não deixaram linhagem. A consequência é o quê? Hoje em dia, a gente não tem quase epidemia de Yersinia. É difícil de ver um caso de peste. A maioria das pessoas é descendente, nosso sistema imunológico já veio com essa memória. Ele já aprendeu a lidar com esse agente infeccioso. Então, da mesma maneira, a gente já deve ter tido contato com vários Covids aí. A família dos Covid, dos coronavírus, foi identificada no começo dos anos 50. Você acha mesmo que antes dos anos 50, porque ninguém deu um nome para o vírus de coronavírus, ele nunca pegou ninguém? A vaca só começa a dar leite depois que você começa a chamar ela de vaca. Não, e exato. Tem duas coisas que o senhor está falando que é muito importante. Por exemplo, no caso dos CFCs, que é o gás refrigerante. Eu não sabia se porque as bactérias comiam o CFC quando caía no mar. A bactéria não aprendeu a comer CFC desde que a gente inventou a geladeira.
Por isso que o Taziev, que era um vulcanólogo, falou, olha, esses gases da família CFC saem de vulcões. E nada nos deixa a imaginar que algumas empresas de química patentearam algumas coisas que já viram que acontecia na natureza. Não é possível que um gás que eu fabrico, a bactéria adora comer. É uma coisa estranha. E outra, nós temos pelos no nariz, né? Então poluição, sujeira no ar sempre existiu. Nasceu agora porque tem automóveis. Até isso vai cair em cima dos empreendedores e da Revolução Industrial, né? Nós criamos bactérias que são geladeiro dependentes. Geladeira dependente. Muito boa. Falando sobre mais esses modelos, né? O professor... Wong levantou aqui que a maior parte deles foi construída em cima daquele navio em Tóquio, né, que ficou lá parado com 3.500 passageiros. Eu trouxe aqui os dados para as pessoas só saberem. 712 deram positivo para o corona, né? 350 tiveram um leve resfriado, olha só, como o senhor estava falando, e 7 faleceram. Né? E aí, quanto que dá na porcentagem, então? 1% de novo. Então, eles trabalharam em cima disso, na verdade, naquele universo extremamente fechado. Né? Por isso que não dá... Que é a taxa de mortalidade, por exemplo, do influenza, da dengue. A dengue simples, a dengue comum, se você pegar todos os casos de dengue que ocorrem no Brasil, ela tem uma taxa de mortalidade de em torno de 1%. Aí a dengue grave, tem uma taxa de letalidade de 10% a 20%. Mas no cômputo geral é 1%. A gente não para o país por causa de dengue, para? Não, e é isso que a gente proíbe turistas da Europa de virem no Brasil porque a gente está no verão e é época de dengue? Nós temos, então, só confirma aqui mais ou menos a estatística que eu peguei. São 50 pessoas que morrem por dia no Brasil de dengue. E 120 acidentes de trânsito, das quais 500 mil viram com danos irreparáveis aí só no Brasil. O dado total da dengue, esse eu vou ficar te devendo porque eu não levantei isso, mas são 35 mil mortes por acidente de trânsito no Brasil todo ano. Quer dizer, é um absurdo. Todas as outras coisas são muito mais graves. Pensa a gente ter 35 mil mortes por coronavírus no Brasil por ano. Não vai ter. A gente já sabe 35 mil, 3 mil mortos por dia. Não, 3 mil mortos por mês, vai dar 100 mortos por dia. Todo dia, todos os anos. E a gente não fecha o país por causa disso. Então, pega leve, né? Menos histeria, mais ciência. Exatamente. Comparando com os dados, assim, não tem como fazer tomar nenhum tipo de atitude como está sendo feito, pensando no que nós já temos de dados pretéritos reais do que acontece de coisas muito mais graves. E isso está muito lúcido mesmo para a gente aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa dessa parte mais médica, porque nós vamos depois entrar. Vocês tenham paciência, que a nossa conversa aqui é longa, mas ela é muito boa e eu acho que estamos devendo isso para a população brasileira em geral. Espero que vocês espalhem esse vídeo. Estou aqui com o Dr. Alessandro Loyola, que me atendeu prontamente aqui em fazer esse vídeo. Vamos um pouquinho, então, agora falar sobre a parte geopolítica, que eu acho que é bastante importante quando a gente vê aí, né, jornal Agora Paraná, dia 25 de março, etíope Dr. Tedros Adhanom, né, diretor-geral da OMS, da ONU, líder comunista radical, corrupto, e garoto propaganda do Covid-19. Arrecadou 3 bilhões de dólares para a OMS. Quem está falando isso é o jornal, tá? Não é o professor Ricardo Feliz, está no jornal lá. E é claro que o jornal... qual que foi aqui? Vamos ver aqui. A Folha de São Paulo, claro que foi protegê-lo, né? Falar que não, veja bem. O que o senhor pode dizer para a gente desse... diretor-geral da OMS, quando ele expõe essas coisas sobre o coronavírus, as decisões que ele tomou, etc. Porque aí nós estamos agora no mundo da geopolítica, embora ele possa ser médico, né? Para quem quiser depois pode olhar lá no jornal Agora Paraná, do dia 25 de março, vocês vão ver, a matéria é bastante pesada, não vou aqui perder o tempo com isso, mas a nossa posição geopolítica, né? O que acontece quando um sujeito tem... esse tipo de abordagem.
O problema é que a OMS, assim como outras entidades internacionais, feito a Unesco, por exemplo, são todos braços do mesmo órgão, né? São todos, no final das contas, eles terminam sendo ramificações da ONU. E se você observar, a ONU, desde a fundação, ela teve uma hegemonia socialista comunista. Procura algum presidente, algum chefe da ONU que era conservador, ou de direita, ou capitalista. Não tem. A ONU, desde a sua fundação, ela é hegemonicamente esquerda, comunista e socialista. E a OMS não acontece diferente. Uma coisa interessante desse painel geopolítico que a gente está acontecendo agora, talvez eu esteja por fora das notícias, Ricardo, mas quanto que o Jorge Soros doou para combater o Covid? Que eu saiba nada, mas foi não sei quantos bilhões para falar contra os governos nacionalistas. Sim, foi lá e fez a Open Society, né? Isso. A Open Society está fazendo alguma ação voluntária, distribuindo máscaras, álcool gel, dando treinamento para a população, reconfortando as famílias que perderam entes queridos por causa do coronavírus? Nenhuma ONG ambientalista também, né? Não, mas a ONG ambientalista a gente entende, porque eles defendem o vírus antes do ser humano, né? Exato. Não matem o vírus, né? Porque está fazendo aquele trabalho que eles querem, né? De exterminar com a população, né? Então. Sim. O comunismo não tem doença maior, mais letal para o ser humano desde o século XX do que o comunismo. Pouquíssimas doenças ou acidentes mataram tantas pessoas quanto o comunismo. E é um absurdo essa desgraça dessa ideologia não ser proibida no mundo inteiro como o nazismo é. O nazismo é proibido e deve ser proibido até o fim dos tempos. Isso é uma desgraça na história da nossa espécie. Agora, o comunismo, ele é 20 vezes, 50, vamos botar aí, as taxas dizem em torno de 6 milhões de mortos para o nazismo, o comunismo, a conta fica em torno de quê? De 80, 60? Numa conta baixa? É por aí. Então, o comunismo é 10 vezes mais letal do que o nazismo. Se a gente proíbe o nazismo, e tá certo, tem que proibir essa porcaria aí, nazista acabou, esquece essa porcaria, isso não serve. Isso é ideologia de esquerda que não presta. Se a gente proíbe o nazismo, então por que a gente proíbe 10 vezes mais o comunismo? E se você pegar o Manifesto Comunista, lá de Marx e Engels, 1848, se eu não estou enganado, a publicação, eles já falavam no manifesto, Karl Marx já falava, que o destino do comunismo era o quê? Dominar o mundo. Esse é o projeto do comunismo. Não é fazer uma grande nação, gerar prosperidade para um determinado povo. O grande lance do comunismo é o domínio do mundo. Com a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, essa partezinha aí dos sovietes para dominar o mundo ficou um pouco complicada. Mas a China veio correndo por fora e agora ela é a grande vedete do comunismo no mundo. Né? A gente já teve Cuba como potencial vedete, teve a Venezuela como potencial vedete, mas no final das contas quem está se estabelecendo é o Partido Comunista Chinês, que está fazendo diversos testes com a economia ocidental para ver se encontra uma bala de prata que a derrube. Aí nisso aí veio a epidemia de gripe suína, gripe aviária, SARS, eles vêm tentando dar uma bala de prata viral no Ocidente já tem alguns anos. Esse ano eles conseguiram. E é exatamente isso que eu queria abordar, porque quando você vê as estatísticas, vê as projeções, tudo, o Brasil está abaixo das estatísticas mais otimistas. Você tem a curva da proliferação da doença otimista, nós estamos abaixo disso, quer dizer, olha só, é muito absurdo a gente estar se submetendo a isso. E quando a gente vê a renda das pessoas sendo prejudicada, vários estudos que eu peguei, inclusive depoimentos de médicos também falaram que o maior problema vai vir mais para frente. Por quê? Porque vai ter problema psicológico, que as pessoas podem perder emprego, não vão sustentar suas famílias, baixa nutrição, e aí é a bola de neve que vai crescendo, né, um avalanche. E foi feita uma instrumentalização política, vamos considerar agora, pegar toda essa geopolítica internacional que gera interesses em cima do Brasil. É muito curioso, no momento em que um governo de direita assume nos Estados Unidos e se alinha ao Brasil, a gente ter um ataque tão grande do Partido Comunista Chinês em território brasileiro. Eu vou te falar um negócio. Se a gente ficar sem o dinheiro da China,
a gente vai penar um pouco, Ricardo. Vai penar um pouco. Durante algum tempo, até fazer novas parcerias comerciais, a gente vai penar um pouco, certo? Se o Brasil parar de vender soja e frango para a China morre. O grande problema deles é garantir a A alimentação gente dos fica nossos sem cidadãos. dinheiro e eles morrem com fome, Então, o Brasil é muito mais importante para a China do que a China para o Brasil, apesar deles serem um dos nossos grandes parceiros comerciais. Então, não, a gente é muito mais importante para eles. E se torna ainda mais importante quando os americanos estão formando esse grande bloco sólido de resistência conservadora, unindo Brasil, Israel, Grã-Bretanha, para reformatar o conservadorismo no Ocidente. A Grã-Bretanha, eles conseguiram, por histeria política, fazer com que o Boris Johnson voltasse à quarentena horizontal. Isso coloca a Grã-Bretanha num risco aí de uma quebradeira violenta. Israel, eles não conseguiram. Porque eu vou te falar, o povo de raça, bicho. O povo israelense é um povo casca grossa, Ricardo. Não adianta você ameaçar aquele pessoal com nada. É isso aqui, é ciência, é assim que a gente vai fazer e pronto. E a China? A China que se dane. E os caras bancam. Você dá uma olhada lá, todo aquele Oriente Médio reclamando da presença de um Estado que é o quê? É 1% da área, cara, do Oriente Médio inteiro. É um nadinha. Olha o tanto que aquele povo incomoda, porque os caras são raçudos. Eles não conseguiram ferrar com Israel, o que eles estão fazendo? Estão comprando rede de televisão no Brasil, estão comprando agronegócio no Brasil, para poder ver se desestabiliza a gente, e com isso quebra uma parceria, quebra uma perna do Trump, né? Porque os Estados Unidos, não que a gente seja o país mais importante do mundo, mas não tem como relevar a importância do Brasil como parceiro dos Estados Unidos num bloco conservador do Ocidente. Nós somos o quê? O sexto maior país em área do mundo e a quinta maior população. Somos uma das maiores democracias que existem no planeta. Então, para quem quer formar um bloco republicano, que honra a liberdade, a justiça, o Estado democrático de direito, não tem como você virar de costas para o Brasil. E o Trump entendeu isso, e ele e o Bolsonaro se entenderam maravilhosamente. Isso, para a China, é uma afronta. Para o Partido Comunista Chinês, isso é uma afronta. Então, eles estão tentando instrumentalizar essa epidemia de todas as maneiras no Brasil para causar instabilidade no governo. O mais triste é ver o nosso presidente Jair Bolsonaro tomando todas as medidas cabíveis, possíveis e imagináveis, botando a equipe dele poder trabalhar 25 horas por dia, 10 dias na semana, e mesmo assim sendo criticado por um bando de políticos criminosos. Para mim, esses caras tinham que ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Isso é um crime, o que esses caras estão fazendo. Vem o Supremo Tribunal Federal e dá uma ordem de que alguns governadores podem fechar estradas, portos e aeroportos. Vem cá, eu não sei, mas o exemplar da Constituição que eu tenho lá em casa, no inciso 15 do artigo 5º, diz que é livre a circulação no território nacional em tempos de paz. A gente está em guerra? Não estamos. Então, como é que você fecha a fronteira? Você está rasgando a Constituição? Essa que é a minha colocação também, que nós estamos aqui, estamos cedendo nossos direitos civis, né, frente a uma ameaça não existente. Então, o chefe do poder executivo da nação dá uma ordem: não fechem estradas. E governadores se contrapõem a essa ordem. Bom, eu acho que isso já justifica uma GLO, não? Sim, ao meu ver, sim. Alguma coisa aí tem que ser feita, porque a gente não pode estar... isso aqui os estados não têm a autonomia que eles acham que têm, né? Como é que fica a lei de soberania nacional quando 20 e tantos governadores se reúnem com o embaixador chinês para formar um bloco contra o presidente? Isso eu não sei, eu sou médico, eu não entendo muito de lei, mas isso não é um crime lesa pátria, não? As coisas que eu também gostaria de levantar, né, com alguma outra pessoa que talvez eu traga para cá mais futuramente, que é esse tipo de abordagem, e também das emissoras que têm a concessão, né, elas têm concessão para transmitir
então aí ligadas com coisas de fora. Como também tem partidos políticos que estão ligados com coisa de fora, isso também é ilegal. Então tem muita coisa errada no Brasil que virou terra da mãe Joana, né? Isso que é importante a gente ressaltar. Esse pessoal todo está colocando o Brasil frente a um dilema que não existe. Eles estão falando assim, ou você salva vidas, ou você salva a economia. Esse é um tipo de dicotomia de mentalidade medíocre esquerdista. Porque nada produziu mais longevidade, nada permitiu que a nossa espécie se tornasse mais longeva do que a economia. Se vacinas não fossem rentáveis, os laboratórios não fabricariam, e a gente não tomaria vacina e morreria de tétano na infância. Se fazer rede de esgoto não fosse de alguma maneira rentável, a gente não teria sanitarismo e morreria também de doenças infecto-contagiosas muito cedo. Então, sim, foi o capitalismo, foi a parte boa da nossa ganância, da nossa economia, da capacidade de produzir riqueza, que tornou o mundo melhor hoje em dia. O mundo de hoje em dia é muito melhor que o mundo dos nossos avós e é muito melhor que o mundo dos avós dos nossos avós. Hoje em dia, a quantidade de conforto que você tem na casa, se você pegar um rei da Inglaterra do século XV, ele não tinha no castelo dele metade dos utensílios que você tem na sua casa hoje em dia. Não, exatamente. E, inclusive, nos últimos 40, 50 anos, o nosso tempo de sobrevida praticamente dobrou, né? Então não tem desse papo de salvar vidas ou salvar a economia. Você tem que salvar os dois juntos. Os dois juntos. Né? A economia depende de seres humanos vivos, e para que os seres humanos continuem vivos e bem, eles dependem da economia. Então, você criar uma dicotomia aí, é como você falar assim, você prefere ficar com a parte da sua cabeça ou com a parte do seu corpo? Falar, não tem como, se você separar um do outro, eu tô morto. Ou a velha brincadeira, que a gente fala, tá com dor de cabeça, corta a cabeça, né? Resolve, né? Então, a conduta que o presidente Bolsonaro, a preocupação que ele tem demonstrado é extremamente relevante. A gente tem, sim, uma doença. É uma doença com potencial de letalidade significativo para a população idosa. Temos que proteger a população idosa. Como? Deixando essas pessoas isoladas, que é a quarentena vertical, vamos proteger as pessoas mais frágeis e vamos permitir que as pessoas fortes e saudáveis toquem a economia. Porque todo mundo parado, como alguns governadores malucos querem fazer aí, me diz o seguinte, como é que você vai comprar um remédio na farmácia para sua avó? Sim. Então não tem como ficar todo mundo parado. E alguns governadores ainda de mentalidade socialista, tem alguns governadores nossos que parece que tem um QI de 2 dígitos, sendo que o da esquerda é um 0. Eles falam em você abrir setores da economia. Então tá, peraí. Então alguns setores estratégicos vão ficar abertos no enfrentamento da epidemia. Para que sua avó não fique sem remédio, nós vamos abrir a farmácia. Certo? Eu sou balconista na farmácia, como é que eu vou para o trabalho? Exatamente. De ônibus, né? Certo. O motorista do ônibus almoça? Aonde que ele vai almoçar? No restaurante, né? Ok. Como é que os insumos chegam no restaurante para o motorista do ônibus que me leva para a farmácia vender o remédio da sua avó? Como é que esses insumos chegam lá? É por meio de caminhoneiros que tem que ter postos de abastecimento na estrada? Então, quando você abre um setor da economia, você tem que abrir toda a economia. Mas na cabeça de alguns governadores socialistas QI de ameba, eles acham que o cara vai simplesmente brotar dentro da farmácia vindo do nada, ele vai ser teletransportado lá pela Star Trek, né, pela aeronave lá do Spock, ele vai ser teletransportado para dentro da farmácia e talvez por um fenômeno de geração espontânea, caixas de remédio irão aparecer dentro da farmácia também. Esses caras estão com a cabeça onde? Quando eu vejo gente propondo coisa assim, Ricardo, eu fico me perguntando como que um sujeito desse, um governador desse, pode ter sido o espermatozoide mais esperto daquela noite? Não, eu pergunto uma outra coisa, como as pessoas votaram nesses governadores? Porque eles mentiram deslavadamente e continuam mentindo quando afirmam que o presidente está sendo de alguma maneira negligente ou imprudente no enfrentamento da epidemia. Não tá. O presidente Bolsonaro eu só vejo uma vez atrás da outra, o cara apanha, levanta e vai cuidar do povo. E aí ele apanha, cai, levanta e vai cuidar do povo. Aí ele apanha, cai, levanta e vai cuidar do povo. Esses caras não vão parar de bater neles, não? Eles estão esquecendo que existe o povo, né?
Eu queria fazer um levantamento aqui, porque saiu um comentário, até coloquei no vídeo, né? Agradecimento e um parabéns especial à Rural Business, que, né, como a gente já citou aqui, o negócio da soja, né? Por terem a coragem de dizer tudo o que precisa ser dito sem parcimônia, né? Mostrou, olha, tem gente ganhando grana com isso, mostrou o ex-presidente Lula em 2009 falando que era só uma gripinha também, né? Então parece que tem os dois pesos e duas medidas, né? Na Dependendo de verdade, quem um peso fala. e duas medidas, né? Um peso e duas Desculpa, um medidas. peso e duas medidas, desculpa, um peso e duas medidas, que é a mesma situação e duas medidas, exatamente, em que um fala uma coisa, tudo bem, o outro fala, né, e a gente aqui não está fazendo nenhum tipo de abordagem defendendo ninguém, está falando exatamente o que são os fatos. Uma coisa aconteceu, muito semelhante, eu nem sei se aquela gripe de 2009 foi mais letal ou não que essa, acho que foi 2% Todas também, elas, todas elas, todas essas epidemias de vírus emergentes têm a sua letalidade, né? E a gente querer ficar comparando uma com a outra, qual que matou mais, qual que foi mais perigosa, no final das contas, para a pessoa que perdeu o ente querido, não faz diferença se era mais ou menos letal. O lance é, como que foi o enfrentamento daquela epidemia? Como que nós enfrentamos? Em algum momento, ela chegou, se aproximou de nós, se apresentou no nosso cenário de saúde e começou a matar algumas pessoas. Como que nós lidamos com aquilo? Como que foi nossa conduta? A gente saiu fazendo lockdown? A gente fechou tudo? Não. Então, o que a gente está vendo o Brasil já foi acometido por várias ondas de epidemias, independente de quanto que elas mataram no início. Gripe suína, gripe aviária, eu não vi lockdown. Sabe qual é a diferença que existe de hoje para aquela época? Governo atual. A gente tem um presidente de excelente caráter, excelente índole e que não gosta dessa política sórdida do socialismo, comunismo, governo de coalizão, vou dar dinheiro para gente corrupta. É a única diferença que a gente tem hoje em dia. Os vírus continuam vindo da China, curiosamente, né? Eles continuam sendo patrocinados pelo Partido Comunista Chinês, mas a diferença é que agora eles encontraram no Brasil um ambiente conservador e não socialista. Puxa vida, é muito triste tudo isso, e a gente observar que o país sucumbiu, né? Eu acho que nós temos aqui que fazer uma retrospectiva do que nós abordamos no nosso vídeo de hoje, que tudo bem, fez o isolamento horizontal, 1-2 semanas já está bom tamanho, já temos bastante conhecimento científico sobre o assunto. Provavelmente numa segunda-feira já poderíamos, né? Hoje ainda é quinta-feira. Na segunda-feira já poderíamos estar voltando para o horizontal, né? Vertical. Vertical, perdão, vertical, tranquilamente. Saída horizontal, dia 30, segunda-feira, vamos para o vertical, deixa só as pessoas de risco isoladas e todo o resto, vamos mão à obra. E ótimo, poderíamos ficar nisso de 10, 15 dias, como o doutor Alessandro está lá na frente de batalha, como muitos outros conseguem avaliar sistematicamente por método se está tranquilo, dá para levar, ou se precisa voltar para trás, isso dá para fazer. Tudo está indicando que vai ser tranquilo. Claro, tem as pessoas que vão entrar em óbito, a gente sente muito por elas, mas seria o normal, ia acontecer sempre, né? E depois tocando a vida para frente, daqui 30 dias, no máximo, já estaria tudo resolvido. Seria a melhor estratégia para ser adotada agora. Num cenário bem ruim aí, você pode esperar que toda essa epidemia, se a gente evitar que a economia quebre, a epidemia em si, ela se resolve dentro de 2 ou 3 meses. 2 ou 3 meses. Então, perfeitamente. Se resolve. Não tem muito mais o que fazer. Agora, ficar mais 2 semanas, todo mundo em casa, isso aí vai ser Quem não morrer de vírus vai morrer de fome. Vai morrer de fome, vai morrer de tédio também, né? É como a gente fala. Não dá. É fome mesmo, cara, é fome. Tem gente sendo mandada embora, tem gente perdendo emprego. A KFC mandou 30% dos funcionários embora. E não só isso, como o doutor Alessandro lembrou, os caminhoneiros estão aí circulando, tentando abastecer mercados e tudo mais, mas uma hora isso para também, né? Porque eles também saem de um ponto original, que é pegar esses mantimentos em algum lugar, enfim, tudo que nós estamos aí vendo, se você começa a fechar todos os vetores, os fixos e os vetores, uma hora vai parar tudo mesmo, e aí vai ser um terror que eu não sei quando isso pode voltar. Então fica aí, acho que fica a nossa recomendação, né? Quarentena vertical, a partir do dia 30. Exatamente, acho que a nossa recomendação aqui,
o doutor Alessandro como um técnico da área de medicina, com todos os que a gente levantou aqui, fiz um trabalho árduo, que eu estou fazendo isso há 15 dias, né, fazendo esse levantamento, quando eu fiz o convite para o doutor Alessandro, vários médicos, então, assim, como estrategistas, fazendo aqui a sugestão, né, podemos, sim, já passar para o vertical e começar a tocar a vida, porque a gente vai conseguir dar conta. As chances disso dar errado são muito pequenas e ainda é possível, tranquilamente, de voltar atrás, caso seja necessário, que a gente praticamente vai ver que não vai ser necessário. Confirma isso, doutor? Confirma, a estratégia do governo federal está sendo muito parcimoniosa, muito prudente e muito científica. Não tem nada que tenha que ser retocado ali. Sinceramente, nada. Está tudo, do ponto de vista científico, do que a gente estuda e da vivência na frente de batalha, a conduta do presidente e do governo é simplesmente irrepreensível. Perfeito. Doutor Alessandro, você gostaria de fazer mais alguma colocação? Esquecemos de alguma coisa? Pelo menos o que eu levantei aqui, acho que a gente abordou tudo e mais um pouco. Em caso de dúvida, procure se informar por bons canais como esse. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Doutor Alessandro, as suas considerações finais, caso o senhor queira falar alguma coisa para os nossos telespectadores. Proteja seus avós velhinhos, proteja as pessoas com mais de 70 anos de idade, mas se você é uma pessoa adulta e saudável, o presidente Bolsonaro não mandou você ficar em casa não, tá? Você é dono da sua consciência. Vamos lá trabalhar e ajudar a tocar esse país, porque a gente tem uma grande nação para reconstruir. Ok, muito obrigado. Eu quero agradecer ao doutor Alessandro Loyola, médico conservador, escritor, né, formado há mais de 20 anos, tem mais de 20 livros publicados e também está trabalhando aí há mais de 20 anos no setor de emergência e de urgência nos hospitais. Né? Doutor Alessandro, muito obrigado pela sua presença. Já fica aqui o convite para um pós-crise, a gente fazer um balanço, se o senhor aceitar o convite. Uma honra, Ricardo, fala sério, uma honra. Não, a honra foi minha de o senhor ter aceitado esse convite. Estou fazendo uma compilação aqui de todos os médicos, os seus depoimentos que circularam na internet e tudo mais, estou guardando tudo, porque como o pessoal do canal Rural Business falou, o brasileiro está com falta de memória. Eu achei muito interessante eles fazerem essa colocação, né? Olha, vocês estão sempre caindo no joguinho. Parece aquela piada que a gente fala do português, é brincadeira do português, nós temos muita gente de Portugal aqui, eu adoro todos eles, vê a casca de banana lá na frente, e caramba, vou cair na casca de banana. Brincadeira, adoro todos os portugueses, tem muitos... Mas para ilustrar, né, mais ou menos isso aí. Ilustrar, né? A nossa brincadeira aqui, que é verdade, porque na verdade eles devem estar rindo da gente, porque nós estamos caindo na casca de banana. Sim. Tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Agradeço ao doutor Alessandro. Eu quero que todos aí tenham calma, né? Espero que tudo se resolva o mais rápido possível. Vamos sempre estar informando vocês aqui com mais coisas que a gente conseguir encontrar. Então, fiquem todos com Deus, protejam os seus velhinhos em casa. Até a próxima. Então, um grande abraço a todos.